Pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael. Eu estou passando aqui com vocês esse exemplo de detecção e localização de concept drift em mineração de processos, né? Esse trabalho faz parte do meu mestrado, beleza? Então, para começar, o que é concept drift, né? Em mineração de processos. Então, concept drift é uma mudança de conceito, né? Como diz o nome aqui em tradução, ele significa quando há uma mudança no nosso objeto de estudo, né? E dentro do contexto de mineração de processos, é uma mudança que acontece no processo de negócio. Então, por exemplo, temos um processo aqui que começa, tem a atividade A, B, C, D, certo? E termina. Então, aqui há uma decisão se ele vai para a atividade B ou a atividade C, termina. E imagine que em um dado momento não existe mais essa decisão. Então, as atividades vão na sequência direto, A, B, C, D, certo? Então, aqui a gente pode dizer que houve um concept drift, porque o processo era de um jeito e agora ele é de outro. Alterou-se o conceito do processo, né? Então, a gente quer fazer a detecção e localização disso através dos dados, né? Então, detecção seria, eu estou analisando os processos aqui, os logs, conforme vai acontecendo ao longo do tempo. E aí, quando chega nesse ponto aqui, eu quero detectar que houve a mudança. Então, detectar aqui qual foi esse momento aqui, o TC, né? Onde isso aconteceu. A localização eu quero fazer aqui para identificar quais atividades são envolvidas nessa mudança, né? Então, nesse drift aqui, a gente sabe dizer que as atividades B e C foram as atividades que sofreram alterações, né? Antes elas eram aqui, elas não aconteciam na sequência, né? Elas eram ou acontecia um ou acontecia outro, eram condicionais. E aqui elas acontecem já na sequência. Então, as atividades B e C são envolvidas na mudança, né? A A e a D não estão envolvidas. Então, a localização, a gente quer trazer essa informação de quais atividades estão envolvidas nessa mudança. Beleza? Então, para começar aqui, a gente vai explorar como fazer isso através de agrupamento, né? Usando técnicas de agrupamento em janelas móveis. Como a gente está trabalhando aqui com análise dos logs aqui, conforme vai chegando, conforme vai vindo no tempo, né? Vamos fazer um exemplo aqui em um log de evento sintético. Vou mostrar aqui como a gente extrai características ao longo dessa clusterização, desses agrupamentos ao longo do tempo, como a gente faz detecção e localização em cima desses centroides, desses grupos que a gente obteve, né, analisando os dados, beleza? Então vamos começar aqui importando os pacotes. Primeiramente é o pacote do Pandas que a gente vai utilizar, que é o pacote mais conhecido aqui do Pandas para trabalhar com tabelas e dados, né? Então leitura de arquivos CSV, arquivos Excel. A gente tem também o pacote NumPy, o pacote aqui de operações matemáticas, né, que ele fornece para a gente, então vetoriais, operações estatísticas, também é muito importante. Temos o Scikit-learn, que é o principal pacote aqui de aprendizado de máquina do Python, né? Então todas as funções aqui envolvidas no mundo de machine learning a gente tem implementadas aqui, modelo de classificação, modelo de regressão, modelo de agrupamento, seleção de variáveis, métricas de avaliação, a gente tem tudo. Então vamos pegar dele aqui o caminhos, né, para utilizar. Aqui a gente tem os pacotes aqui do código relacionados à abordagem que eu desenvolvi aqui durante o meu mestrado, certo? Então são esses códigos aqui. A gente vai utilizar aqui só para exemplificar. Temos aqui o pacote Matplotlib, que é para plotagem de gráficos, né? E temos aqui os pacotes para produção de animações gráficas, né? O Celluloid. E aqui para exibição aqui do gráfico em HTML, direto no nosso notebook, Jupyter. Beleza? Então vamos começar aqui com agrupamento em janelas móveis, né? Então vamos criar primeiro uma base de dados para a gente exemplificar isso. Tem uma função aqui do Scikit-learn que chama MakeBobs, né? Ele vai fazer são as bolinhas, né? Ele vai criar uma base de dados aqui com 5.000 amostras, 2 dimensões, né? E três centros, né? 3 regiões principais, 3 bolinhas, né? Nos dados, né? Dá pra gente colocar aqui. Vamos ver como é que fica essa base, né? Tá vendo que ele queria aqui 3 bolinhas, né? Como a gente colocou aqui. Beleza? Então, aqui a gente ordenou os dados de acordo com o rótulo, né? Então, como a gente criou uma base de 5.000 com 3 grupos, a cada 1.600 a gente tem uma mudança aqui. Então, esses dados roxos, eles fazem parte dos primeiros 1.600, 1.666. Depois vem os dados aqui verdes e em seguida vem os dados amarelos aqui na ordem da nossa base, né? Então, a gente vai apresentar eles para o nosso modelo nessa ordem, beleza? Então, vamos começar fazendo o janelamento dos dados, né? Então, como que funciona isso? A gente tem nossa base aqui. Vamos registrar aqui, primeiramente, desculpa. Vamos registrar aqui os nossos índices, né? Que existem os drifts, são esses 2 índices aqui. Pra gente analisar depois, tá bom? Então, beleza, vamos lá ao janelamento. Temos aqui uma base de 2 dimensões, né? No nosso caso, a base X, que a gente tem aqui no exemplo. Então,
tem os eixos x e y aqui, 5.000 linhas, 2 dimensões. Como a gente vai fazer trabalhar com lotes, né? Então a gente vai pegar primeiro um pedaço dos dados aqui. Então, no exemplo, a gente pega o tamanho da janela igual a 3, a gente vai pegar aqui os 3 primeiros dados, pegar uma janela. Os 3 seguintes, uma nova janela, e assim por diante, tá? Então a gente vai analisar cada pedaço, cada lote desses dados de uma vez, de cada vez. Então, com a primeira janela, a gente vai aplicar a clusterização. E aí, digamos que a gente teve uma clusterização com assim, esse exemplo. Na segunda janela, uma clusterização assim. Na terceira janela, assim. Então, o que a gente vai fazer aqui? Dado cada uma dessa clusterização que a gente obteve, a gente vai analisar como que ela se evolui, né? Então, a gente pode ver que os centroides aqui na janela 1 e na janela 2 estão mais ou menos no mesmo lugar, né? Entre uma janela e outra, não teve muita diferença. Agora, na janela 3, o centroide já veio um pouquinho mais para cima aqui, né? Ele está bem mais perto um centroide um do outro. Então, isso pode significar aqui que houve um concept drift, porque houve uma mudança aqui que está sendo refletida na clusterização. Beleza? Essa aqui é a base da nossa técnica aqui para detecção e localização. Então, vamos rodar aqui esse método que vai realizar a nossa clusterização. A gente vai passar para ele aqui qual é a nossa base de dados. Esse método aqui é referente ao trabalho do meu mestrado, né? Qual o tamanho da nossa janela, qual o modelo de clusterização a gente quer usar. E ele vai gerar para nós um grupo aqui de features, que vai ter aqui os centroides, vai ter aqui os dados de cada clusterização, cada janela, e vai gerar para a gente uma animação também, mostrando como que é um gráfico como se fosse esse aqui, mas mostrando os centroides ao longo do tempo, né? Para a gente analisar aqui de forma visual, tá? Fica bem legal. Só demora um pouquinho aqui para renderizar o vídeo, mas é tranquilo, tá bom? Ó, beleza, aqui apareceu já. Então a gente está exibindo aqui o vídeo em HTML, certo? Ó, assim, a cada índice aqui significa uma janela de 100, né? A gente vê que a gente apresentou primeiro os dados aqui de cima, depois os dados daqui da esquerda, depois os mais abaixo. Sempre com K igual a 3, tá vendo? Ó, como vai mudando os centroides ao longo do tempo. Aí aqui o que a gente pode observar, próximo aos nossos índices de drift, né, que são os índices ali de 1600, ó, 1666, né, aqui, ó, olha aqui, no 1700 já começa a ter mudança, tá vendo? Então, quando a gente tinha somente os dados que estavam vindo dali, deixa eu pausar o vídeo, quando a gente tinha somente os dados aqui, a gente tinha os 6 centroides aqui na mesma região, praticamente, e começou a vir dados aqui do grupo amarelo, né? Ele veio um centroide mais para longe aqui, né? Então, já na sequência também, aí depois todos começam a se concentrar aqui, né? Também aqui aqui no índice 3400 também a gente ouve a diferença. Então, os dados estão vindo todos mais para cá, né? Enquanto a janela aqui está quase acabando, essa janela aqui de baixo, né? Então, e depois fica só os centroides aqui nessa região de baixo, certo? Aqui também temos como gerar esse vídeo aqui em GIF, tá? Caso alguém tenha algum problema aí com os pacotes, tenha algum problema com a exibição do vídeo, a gente pode exibir aqui como um GIF também, tá? Eu deixei salvo também, está aqui pra gente ver, beleza? Aqui está destacado aqui o print de cada um dos índices essenciais aqui, que são chave, né? Beleza. E a partir disso aí, como a gente analisa a evolução do agrupamento, né? Como a gente perceberia aqui quantitativamente que houve essa mudança aqui, certo? Então a gente viu no vídeo que houve a mudança, mas como que a gente quantifica isso, né? Então a gente utiliza aqui 2 tipos de características, né? Características independentes do tempo e características dependentes do tempo. Nas independentes do tempo, a gente já analisa a clusterização naquele momento. Então a gente vai pegar ali os centroides daquela janela, certo? E calcular algumas métricas em cima dele ali, por exemplo, distância entre centroides, distância dentro do centroide, a dispersão de cada centroide ali, de cada cluster. Esse tipo de coisa que só olha aquela janela atual. A gente tem também features que são dependentes de tempo, né? Que a gente calcula a comparação de uma janela com a outra, né? Então a gente pega a janela I, a janela atual, e compara com a janela anterior, né? A janela I menos 1 aqui, por exemplo, um desenho. Então a gente vai fazer aqui o match de cluster e falar assim, ó, o cluster 0 estava aqui antes, agora o cluster 0 está mais para a direita, mais para a esquerda. Então a gente vai calcular aqui qual foi a diferença de posicionamento do cluster de uma janela para outra, né? Através aqui de métricas como a distância, como o erro quadrático médio, né? O MSE. Beleza? Então aqui no nosso exemplo a gente trouxe algumas características calculadas. Ó. Então no nosso exemplo de features aqui, o que ele traz pra gente? Ele traz os centroides, né? A cada uma das janelas, né? O índice aqui, ó. A primeira janela que vai de 0 a 100, a segunda janela de 100 a 200, assim por diante, tá? Eu trouxe aqui um exemplo de 2 métricas que são dependentes
do tempo, né? Que são essas duas aqui, que é a distância entre os novos centroides, e o MSE total. E aqui a distância entre os centroides de cada janela individual é a feature aqui que é independente do tempo. Beleza? Vamos olhar aqui como que as estatísticas elas se comportam no momento do drift, né? Então vamos fazer uma plotagem aqui, ó. Olha só que legal. Aqui temos aqui no índice o índice das janelas, né? Então a primeira janela aqui acontece no 100, certo? A segunda no 200, assim por diante. Então temos a nossa base aqui de 5.000 dados. Os momentos dos drifts são marcados aqui de verde, né? São esses momentos aqui, ó. O 1.600 aqui e o 3.200 aqui são os momentos em que ocorreram drifts, certo? A gente pode olhar como que a nossa medida aqui ela respondeu exatamente na hora do drift. Então houve o drift e logo em seguida, né, um pouquinho depois, a gente vê que a distância entre os centroides aumentou muito, né? A gente sabe que o primeiro drift é muito mais intenso, né? É uma mudança muito mais brusca aqui nos dados, né? Então ele está vindo aqui de cima para baixo, é uma distância maior do que esses dois aqui, né? Então esses dois aqui é uma distância menor. Então isso a gente pode perceber que a métrica também capturou. Então ela captura aqui, ó. A gente observa um pico menor aqui no segundo drift, tá? Então isso aqui foi muito legal, que a gente percebeu que realmente essa métrica está correspondendo aqui ao que a gente esperava aqui dos drifts. Beleza? A gente também pode testar aqui um tamanho de K e uma janela diferente, tá? Só para vocês verem que também funciona. Aqui tem a animação que a gente vai resultar aqui, que são quatro centroides, né? Uma janelinha um pouco maior, janela de 250. E aí a gente pode observar também que, mesmo mudando esse tipo de parâmetro, a gente consegue ter o mesmo comportamento aqui no drift, né? Então, ó, isso que a gente percebe aqui é a gente fica um pouquinho mais sutil aqui no segundo drift, porque existe sensibilidade a esses parâmetros, de tamanho de janela e de número de centroides, tá bom? Agora vamos ver um exemplo aqui dentro do contexto de mineração de processos, né? Esse primeiro aqui a gente montou a base aqui na mão, com essas 3 bolinhas aqui. Agora vamos ver um log de eventos de processos mesmo. Então, temos esse log de eventos aqui, esse modelo de processo, que é um modelo de processo usado muito no contexto de para estudo mesmo, né? Então, ele tem essas atividades aqui, né? São 16 atividades. Temos alguns loops aqui, temos que essa parte aqui faz um loop, tem a parte da decisão, atividade paralela e tal. Então, temos tudo isso. Então, como que a gente faz aqui para testar o concept drift nesse log? Então, esse log aqui, esse modelo aqui, a partir dele são gerados logs sintéticos, né, simulando a execução desse processo, porque esse processo aqui ele não é real, ele é apenas um modelo para estudo. E a gente simula aqui várias execuções, né, começando daqui, indo até aqui, o final, ou depois indo até aqui, vai gerando várias linhas, passando diversos caminhos aqui por esse processo, né. E aí a gente pega esses logs gerados e aí também faz uma versão variada desse processo. Então eu pego essa versão aqui, eu, por exemplo, mudo uma atividade, eu apago essa atividade, eu tiro essa condição, eu faço uma mudança nesse modelo e gero mais logs sintéticos também. E aí depois disso, o que eu faço? Eu pego aqui, ó, e faço a simulação juntando os dois, né? Então, pego um pouquinho do exemplo baseline, né? Temos um exemplo aqui simples, que é o ABCD lá do começo. E aí eu faço uma variação desse processo, desse modelo. Então, eu crio aqui um loop na atividade A, por exemplo. E aí eu gero várias simulações aqui de cada um dos dois lados, depois junto elas num log só. Então aqui temos um exemplo aqui de 5.000. Geramos um log aqui, por exemplo, de 5.003, que tem 9 concept drifts, né? Que é quando eu mudo do log que veio daqui com o log que veio daqui. Esse trabalho aqui também a gente referenciou aqui de onde a gente está trabalhando aqui com eles, tá? E aí, olha, para vocês terem a curiosidade aqui de como que é um arquivo, né? O log vem no formato XML, ó. Ele vem aqui, todo estruturadinho aqui, parece um HTML, é um XML, né? E aí tem aqui, ó, cada vez que acontece uma atividade, né? Que hora aconteceu, tá? Que hora que foi completa. A gente vai trabalhar com ele, tá bom? Nesse exemplo aqui do log que a gente tem, a mudança que a gente fez aqui, ó, é essa daqui. Então, se você observar aqui, esse é o original, né? Vem aqui para cá direto. E aqui a gente colocou um loop aqui a mais, né? Tá vendo? Então a atividade pode vir daqui e pode pular por aqui, né? Um condicional, né? Então ele sai daqui e aí ele pode pular essas duas atividades ou ele pode continuar e passar por essas outras atividades que seria o fluxo normal, né? Então a gente vai observar aqui que a gente vai ter caminhos novos, né? Nesse log. Então a gente quer identificar essas mudanças aqui que estão em torno dessa atividade, né? Essas duas atividades aqui são as que a gente sabe que estão envolvidas na mudança.
A gente quer achar elas na localização, beleza? Vamos fazer aqui a leitura do log. Eu já deixei pronto um código aqui que transforma aquele XML aqui numa tabela do Pandas, né? Pra gente trabalhar melhor, ó. Então ele transforma lá o XML, tabula aqui certinho. A gente tem 500 traces aqui, né? Cada trace é uma execução aqui do começo ao fim do processo. Beleza? A gente tem 5.000 aqui, desculpa, falei 500. E aí, para a gente passar isso aqui para o modelo de agrupamento, a gente precisa transformar esses dados numa representação vetorial, né? Então, vamos transformar aqui numa representação binária, baseada em atividades, né? Então, como que é? Para cada atividade, eu vou fazer uma dimensão, né? Uma coluna, e para cada um dos três, para cada execução, eu vou marcar aqui sim ou não se essa atividade aconteceu nesses três, né? Então, a gente pode ver, por exemplo, nesse aqui foi o único que aconteceu essa atividade. Então, a gente marcou um aqui e tal. Então, essa vai ser nossa base aqui no espaço vetorial para a gente passar para o nosso algoritmo, tá bom? Representação binária baseada em atividades. Então, vamos ver aqui como que fica a nossa clusterização. Vamos passar essa base aqui, baseada binária, janela de tamanho 100, com um modelo caminhos com três clusters. Tá bom? Vamos executar aqui nossa mesma funçãozinha para que roda as janelas, ó. E a gente vê que a cada 500 ele tem um drift, ele vai mudando a clusterização, né? Aqui, como é representação binária e a gente passou pelo PCA para fazer o gráfico, né? Todos os gráficos ficam aqui mais ou menos, todas as bolinhas ficam mais ou menos no mesmo lugar, né? Porque está bem resumido aqui, tá? Para fazer uma representação 2D. E a gente vê aqui a cada 500 a alteração aqui, ó, tá vendo? Ele vem para cá, os centroides vão mais para o meio e depois voltam, tá vendo? Então, como a gente tem o drift ali a cada 500, né? A gente tem esse comportamento aqui. Aqui temos aqui o GIF, né? Para caso alguém não consiga rodar o vídeo aí. Beleza? E aí a gente tem as nossas features aqui, ó. Vamos analisar aqui quais foram os resultados dela, né? Ó, olha que legal. Aqui a gente está medindo a distância média entre os centroides, né? A cada janela. E bem no momento aqui que há o drift, né? Que é a linha verde, a gente vê que a distância cai muito lá para baixo. E em seguida, depois, quando há o drift novamente, ela volta lá para cima. Então ela fica nesse ciclo aqui, respondendo exatamente aqui no momento do drift, né? Drift esperado aqui, que é a linha verde na vertical, tá bom? A gente vê que como que a distância, tá vendo? Como ele vem mais para cá, a distância entre eles vai ficar menor, entendeu? Então por isso que há essa queda aqui na distância média. A gente percebe essa variação. Agora, a partir disso aqui, vamos executar aqui o nosso método que a gente fez baseado, né, nessas features aqui, que vai analisar aqui o comportamento dessa feature e quando tem uma variação muito brusca, ele vai apontar como um drift detectado, tá bom? Esse método está implementado aqui no nosso código também. Vamos executar ele aqui. A gente pode variar aqui parâmetros, a gente pode variar aqui a sensibilidade dele, tá? Para ver se ele vai detectar mais ou menos drifts, de acordo com o que a gente achar melhor aqui, tá bom? E aí a gente pode ver aqui quais foram os pontos que ele detectou drift, tá vendo? Esses aqui são os índices que ele me retornou de drifts detectados, né? Então, detectou um no 600, um no 1100, exatamente onde a gente queria, né? Então, a gente sabe que tem um drift no trace número 500, e aí na próxima janela, que é a janela que vai de 500 a 600, ele conseguiu identificar o drift, né? Então, isso foi bem legal. Vamos plotar aqui para ver os resultados, ó. Então, até aqui ele tava tudo bem, certo? Os valores aqui estão variando pouco, estão indo na mesma linha. E aí houve essa variação brusca aqui. E aí ele detectou o drift nesse ponto aqui, ó. Então ele sempre precisa esperar os dados acontecerem para detectar o drift, né? Ele não consegue saber aqui que vai ter um drift depois, porque aí ele estaria, né, predizendo o futuro. Então ele consegue analisar aqui, ó, dado o que aconteceu no passado, né? O que eu estou vendo de variação aqui agora, aconteceu um drift aqui. Beleza? Nessa janela. Então aqui ele aponta que houve o drift. Sempre aqui um pouquinho depois, tá bom? A gente tem que esperar o drift acontecer, né? Pra detectar que ele aconteceu, obviamente. E beleza, então a gente conseguiu detectar aqui através desse método. Vamos ver aqui o que diz a localização, tá bom? A gente pegou aqui um exemplo que é entre o índice 600 e o índice 500, tá? Que o índice 600 é o que aconteceu após o drift, 500 antes do drift, né? A gente calculou aqui a medida do MSE, do erro quadrático médio, para cada uma das dimensões, né? Então a gente pegou os centroides e comparou os centroides antes e os centroides depois do drift, tá bom? E aí qual foi o nosso resultado? Ó, a gente vê que as outras atividades que a gente sabe que estão envolvidas, elas têm uma diferença muito gritante aqui, ó, tá vendo? No erro quadrático médio. Elas são as outras que se destacam aqui
absurdamente nesses drifts aqui, tá? Então é por isso que a gente sabe que a localização consegue falar pra gente, ó, essas duas aqui estão muito fortes aqui de diferença, dá uma checada nelas, né? Então ela fala assim, ó, teve um drift, olha essas atividades aqui principais que são, provavelmente vão estar envolvidas no drift, tá bom? Esse é o nosso output aqui de resultado, tá? A gente pode fazer isso aqui para todos os drifts, né? E aí a gente tem uma tabela aqui, ó, que é para cada atividade, cada um dos drifts que a gente encontrou, né? Quanto que o valor dela aqui, tá vendo? A gente vê que essas duas aqui sempre são as principais, ó. Tá bom? Sempre tem valores mais altos aqui, ó, nessas duas primeiras linhas, tá? As outras atividades acabam tendo um valor, mudanças aqui, variações bem mínimas aqui, tá? Então a gente consegue detectar aqui, localizar que essas são as atividades envolvidas no drift, tá bom? Foi isso, muito obrigado pela atenção de vocês. Valeu!